Ao te espremer, o que eu posso extrair? Às vezes julgamos o ser humano, o nosso próximo, sem saber o que está acontecendo. Apontamos e chegamos a uma conclusão, analisando apenas o que parecia ser óbvio. Não é tão difícil acontecer aquilo que eu daria como certo, estar completamente fora de seu contexto. E mais uma vez aparece o dedo acusador. É fácil apontar o dedo e para muitos dar até gosto. Geralmente o acusador, ele não gosta de ser acusado, logo esbravece e fala: você nem sabe o que está acontecendo, não sabe o que eu passei para ficar aí falando isso. Quem esquece é aquele que bate, e aquele que bateu, hoje é verbalmente agredido, criticado, sem o menor pudor. O dedo apontado em sua face talvez faça você se lembrar que sempre foi o primeiro a disparar a língua, e não só individualmente. Também o espalhou no coletivo, tal como feito um tagarela difamador. Ao te espremer, descobrirei o teu conteúdo, o que é essência e o que é fétido, o que realmente importa e o que poderá ser desprezado. Separar o trivial do vital. Maceta o trigo e terás substrato para a massa do pão. Com a uva farás um bom vinho, mas com um joio serás condenado pelo seu veneno. Temos muitas coisas por dentro, mas é só quando te aperta ou quando nos permitimos ao desabafo a falar sobre os nossos momentos, os nossos pensamentos, o que eu aqui sinto por dentro, o que vivo agora, nesse instante, nesse exato momento, é só aí. É só aí que saberá a substância que será extraída. E assim talvez entenderá o meu conteúdo. Quando o meu coração por ti for monitorado, saberá o número de batimentos por minuto. Mas o que não estará ao alcance de seus olhos e longe das métricas, será o fel amargo bombeado em meu sangue fluido e ressentido. Tão pouco a vida que poderia ter sido salva a ser doada. Com os olhos abertos se revelam a cor, mas não o que por eles fitou. Olhar de malícia ou de carinho, no lugar de pelos, poderia haver espinhos. Sob julgamentos condenam-se aqueles que julgam os outros, sobre o argumento que eles também serão julgados. Seu hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O juízo hipócrita é imprudente e proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Nem sempre você será melhor daquele que hoje cometeu um erro. Como posso eu agora, com os olhos irritados, poder julgar os que não pude ver com clareza? Talvez um dia, na limpidez da minha retina, entendendo melhor o problema, não mais a critique e promova a ajuda necessária. Verdades, verdades absolutas, é o que sempre está na boca daqueles que o julgam. Que tal nos olharmos nos espelhos e reconhecermos que somos falhos e assim poder se sensibilizar por quem está ao nosso lado? O julgamento ele pode ter um comportamento tóxico, como uma ação intencional de atingir a outra pessoa, ou por uma falta de ponderação levando a equívocos deletérios. O julgamento, por vezes, reflete nos outros aquilo que não enxergamos em nós mesmos. Apontar inferioridades nos engrandece. Desviamos o foco em si próprio e concentramos as negatividades nos outros. Se pergunte, o porquê tal pessoa te incomoda tanto? Na maioria das vezes é inveja do que ela possui. Pode ser bens materiais, beleza, amigos, inteligência, simpatia, bondade, felicidade. Tudo aquilo que você busca ter. Tudo aquilo que você queria ser. Uma forma de identificar o momento em que seu dedo indicador começa a magnetizar em direção a uma pessoa para criticá-la é perceber a sua febre emocional. Como está o seu ânimo agora? Agitado?
conturbado, nervoso, agressivo, desequilibrado? Essa é a hora de se atentar aos sinais de alerta, se restabilizar e entrar no modo de temperança. Colocar em prática as qualidades ou virtudes de quem é moderado, comedido, equilibrar as suas próprias vontades, ter autocontrole para condicionar os seus instintos, impulsos e apetites, vencer hábitos e vícios, promover serenidade para a mente, para o corpo e para a alma. Na maioria das vezes, o julgamento não é visto como algo positivo, porque tiramos conclusões sem base de firmamento para julgar de forma justa. Mas quase sempre somos injustiçados. Os juízes do dia a dia estão sempre perdendo o juízo. Somos questionados por todos os lados, por aqueles que pareciam aliados e também por aqueles que só estavam ali ao nosso lado. Um conhecido de trabalho que no intervalo gostam de interagir fazendo as manchetes do dia, fuxicando sobre os protagonistas. Estes são mais visados, porque chamam mais atenção, são mais interessantes, têm mais a oferecer e por isso se tornam alvos. Como irei secretar o meu veneno, desperdiçando o meu ódio sobre aqueles que me ponham acima deles? Eles são pequenos, não valem a pena. Quantos lados tem uma história? Qual delas eu tenho acesso? A qual percebo ou desconfio? Será a informação correta aquela que define a pessoa? Nem sempre sabemos o lado certo da história. Ela vem e nos aparece incompleta. Por isso, por vezes, julgamos de forma incorreta. Existem poucos acusadores justos e muitos julgadores absolutos. Antes de apontar o dedo, seria melhor você saber o meu lado da história, mas talvez nunca saiba. Se não é meu íntimo ou meu psicoterapeuta, não folhearei as páginas do meu livro mostrando o meu conteúdo. E pessoas como você nunca se esconde atrás das paredes. Precisam mostrar a cara para todos saberem que veio de ti afletada, mal intencionada. Ter uma opinião sobre, expressar um parecer sobre, um juízo de valor sobre, acerca de quê e para quê? O caminho que você segue certamente tem um fim, e poderá não ser um bate-volta, é uma estrada muito habituada, conhecida pelos infames comportamentos humanos, nós pecadores, não santos. Na ida estará acompanhado, mas no final ficará sozinho. Há quem diga que melhor só do que mal acompanhado. Mas todos que deram essa largada contigo compartilham do mesmo mal. Então saiba, você também é uma má companhia. Me sinto só, ando só, estou só. Minha falha? Apontar um dedo como uma metralha para afogar minhas mágoas e aliviar a minha dor. Só me trouxe mais dor. Um ônibus saindo da cidade de Arujá na Via Dutra em direção ao centro de São Paulo sofre um grave acidente, deixando 9 vítimas fatais e 23 gravemente feridas. E aí, é impossível este cenário? Não fique se martirizando com aquilo que perdeu, como alguns dizem. Não era para ser seu. Poderia ter sido um salvamento, um livramento. Que tal mudar os pensamentos negativos e começar a pensar de forma mais otimista? E principalmente você, acusador. Tente se colocar na situação da pessoa antes de julgá-la. Dê você mesmo a justificativa para aquela ação. Bem, aquela pessoa pisou na bola. Eu sei que o casamento dele e dela não está muito bem. O filho está doente, o chefe está pegando no pé, ela está naqueles dias. São várias formas. O que não pode acontecer é deixar o impulso de querer julgar te dominar. As consequências são tamanhas. Julgar, julgar, julgar. Também pode ser autodefesa.
O medo de ser atacado faz você atacar as pessoas, a modo de não ser revelado as suas vulnerabilidades. E neste caso, o problema está em você. Então cuide dos seus problemas. A maioria das vezes, quem aponta o dedo está errado. Por que será que achamos sempre que temos a razão? Viver em um domo isolado com seus conceitos tira a vivência com outras opiniões, outras razões, outras questões. Por isso você acredita só no que é do teu íntimo conhecimento. Não consegue viver com as diferenças. E como diz Mário Sérgio Cortella, aceitar as diferenças não era elogiar as desigualdades. E eu digo, conviver com elas mudará o seu julgamento. Pense no melhor das pessoas e que elas estão fazendo o melhor com o que elas têm. E melhor do que julgar é ajudar sempre que possível. Isto é um gatilho mental para criar raízes de empatia e tentar compreender o próximo. Dos 7 anões, protagonize o feliz e não o zangado. Me acusa, me aponta, me indica, me sinaliza, me critica, me defama, me inveja, me cobiça, me julga, mas nunca, nunca me possui. Quando conheceres o meu conteúdo, enfim, o seu dedo acusador diante de mim, se curvará. Quando sentir aquela sensação gostosa que começa aqui na extremidade dos seus dedos e bater a vontade de apontar o dedo e julgar alguém, você disfarça e fala para você mesmo: já passou. Faz parte do comportamento humano julgar as pessoas. E o que precisamos fazer para combater esse instinto é tentar pensar antes de agir e nos colocar virtualmente no lugar de quem por ti seria julgado. Por muitas vezes sofremos calados e não vemos a mínima necessidade de compartilhar os nossos confrontos. Por isso não sabemos o que a outra está passando. Entretanto, também temos que ter a sensibilidade de nos observar se isto é habitual em nós, em querer julgar alguém. Talvez o maior problema esteja em você e aquele dedo que você apontou deveria ser redirecionado. É muito importante que vocês deixem seus comentários, porque o objetivo aqui deste canal é estimular a reflexão sobre o comportamento humano. Deixe seu like, compartilhe, para que cada vez mais pessoas interajam com assuntos congruentes com o nosso dia a dia. Até o próximo vídeo.